Ave Maria. Hoje nós vamos falar sobre obediência. Obediência. Quando nós fazemos uma consagração a Nossa Senhora, ou uma consagração dentro de um carisma, e de forma mais peculiar, eu vou falar sobre o carisma INSA, nós fazemos 3 promessas. Promessa de castidade, pobreza e obediência. São 3 promessas muito importantes que nós realizamos diante de Deus na Santa Missa, com o sacerdote, com o presidente da celebração. Então, essas promessas, no caso dos religiosos, votos, e no caso dos celibatários também é um tipo de voto, né? O Código de Direito Canônico mostra que o celibato é um voto que a pessoa faz. E aqui no caso do carisma INSA, nós temos o celibatário de promessas temporárias e definitivas, né? Que é aquele celibatário que definitivamente escolheu ser esposo de Deus, né? Esposo de Jesus. Então, a desobediência. Quem foi que desobedeceu a primeira vez? Adão. Adão foi o primeiro homem que desobedeceu a Deus. E através de Adão, a desobediência veio e o pecado original a todos os homens. Dentro de uma comunidade, basta um para espalhar aquele veneno no meio dos outros. Nós, às vezes, somos laranjas amargas, laranjas estragadas no suco, quando nós não estamos cumprindo nossas obrigações espirituais. Aí nós nos tornamos laranjas ruins, que amargam o suco. Entendeu? Você espreme uma laranja estragada no suco de laranja e tente beber para você ver. Você não vai conseguir. Então é isso que acontece. E basta um desobedecendo todos os dias as regras do carisma, para que esse carisma tenha muitas dificuldades para sobreviver dentro deste mundo em convulsão, onde tudo está contra a igreja. Então, você começa a questionar. Quando você desobedece, você começa a questionar. Em Jerusalém, a palavra Satanás, que significa diabo, tem um significado lá, que é muito falado no mundo inteiro. Se chama acusador. O inimigo é um acusador. É aquele que põe dentro do nosso coração a dúvida. E dúvida não é de Deus. Então nós temos que ter uma certeza grande para seguir no carisma que você escolheu. É muito ruim quando você entra no carisma, que você faz suas promessas, que você vai ao altar, que você já está inserido naquela realidade. Aí você dá para trás. Não vou ficar, vou sair. É importante que já no começo você procure seus formadores, procure seus aconselhadores, procure na hora dos retiros tirar todas as dúvidas. Ver se realmente é aquilo que você quer. Se realmente foi aquilo que você escolheu para viver. Porque se você não fizer isso, vai cair na desobediência. E a desobediência é o que destrói toda a comunidade. Porque e principalmente a desobediência dos que estão à frente, dos que são os líderes do conselho consultivo, conselho geral, dos que estão, dos formadores, dos palestrantes, dos pregadores, meu Deus do céu, dos que fazem a adoração, ministerial a adoração. Estes têm que ter uma obediência perfeita, como a Virgem Maria. Não adianta você obedecer pela metade. Obedecer pela metade, você vai obedecer como o que veio antes de Davi, né? Saul. Saul, ele obedecia pela metade. Deus disse, não fique com nada dos inimigos. Não fique com nada. E ele ficou com os cordeiros,
para poder fazer sacrifício, né? Os novinhos, ele aproveitou para fazer sacrifício a Deus. Quer dizer, ele aproveitou o que era do inimigo para oferecer a Deus, para não gastar o dele. Foi uma obediência imperfeita. Foi o que aconteceu. O que é que Samuel diz com relação a isso? Desobedecer é escândalo, é revolta, é que a gente chama de rebelião, né? Samuel fala isso. Então, aqui no Evangelho, nós achamos uma palavra. Nós aqui no Instituto Nossa Senhora da Aurora, no Carisma INSA, nós nos denominamos, Deus nos chama de servos. Todos nós. Quando atingimos um certo patamar de grau de pertença, nós recebemos o nome de Deus, o título de servos. Isso significa o quê? Significa que você já tem aquela responsabilidade diante do serviço para com Deus, aqui dentro do carisma. Então, aqui diz assim, Tito, capítulo 2, versículo 9 ao 10. Que os servos sejam solícitos a seus senhores em tudo, sejam agradáveis sem contradizê-lo, não defraudando, mas demonstrando boa fé em tudo, a fim de que a doutrina de Deus, nosso Salvador, seja honrada em tudo. Seja honrada em tudo. Olha, que os servos sejam solícitos a seus senhores em tudo. Não é só numa parte, não. Ah, eu vou entrar no Instituto Nossa Senhora da Aurora, mas assim, com relação à roupa, eu não vou obedecer. Porque eu gosto de andar com blusa de alça, eu gosto de andar de mini saia. Ah, eu vou entrar no Instituto Nossa Senhora da Aurora, eu vou fazer tudo que o estatuto manda, mas eu não vou para a missa de domingo, porque eu fico muito cansada, eu só quero ir à missa uma vez ou outra na semana. Está errado. Se você está numa comunidade em que a regra diz para você agir assim, você tem que obedecer. Ah, eu não vou rezar a liturgia das horas, porque eu sou vocacionado, agora que eu entrei, então não tenho obrigação nenhuma de rezar. Desde quando? Se o nosso estatuto fala que você tem que rezar a liturgia das horas. Quando eu entrei no Carmelo, quem me ensinou a liturgia das horas foi a presidente do Carmelo. Na época era Efigênia, se eu não me engano era Efigênia. E a minha coordenadora Nistela, que eu tenho o maior carinho pelo Carmelo e por elas também. E a irmã Maria Porteira, na época, era minha diretora espiritual. E eu aprendi a liturgia das horas com a minha presidente. Eu não sabia nada, nem eu, nem meu esposo. Eu e meu esposo, nós fomos para o Carmelo, sentamos e ela começou, olha, você faz assim, assim, assim. Mas ela não perdeu muito tempo, não. Ela disse algumas coisas. Vocês sabem como é que eu aprendi a liturgia das horas? Rezando. Rezando. É exatamente o que acontece no Carisma INSA. A gente só aprende trabalhando, servindo. Você só pode aprender a pregar se você vai entregar o seu pão nas comunidades e começa a falar de Deus. O pregador, no começo da pregação, ele fala muito de si, dá seu testemunho, pessoal. E depois é que ele vai passando o evangelho de uma forma global. Então, aqui diz assim, que os servos sejam solícitos a seus senhores em tudo, sejam agradáveis sem contradizê-lo. Nenhuma autoridade aqui na terra é escolhida em vão. Ela foi escolhida por autoridade de Deus. Foi Deus que deu essa autoridade. Então nós temos que obedecer. E quer que eu lhe diga uma coisa? É melhor obedecer do que comandar. Porque quem obedece nunca erra. Mas quem comanda, é melhor obedecer. E quando nós não obedecemos a Deus, como é que nós podemos seguir Deus ao que Ele quer, ao seu chamado, por amor, se nós não temos capacidade de renunciar a nós mesmos? Quem não obedece é aquela pessoa orgulhosa, que não tem nem um pingo de humildade, que não tem capacidade de se curvar diante da majestade de Deus.
Nenhum carisma é criado à toa também. Um carisma vem para suporte da igreja. Você reconhece aquele carisma como verdadeiro quando ele serve a igreja, quando ele está inserido na igreja católica, apostólica, romana. É um carisma de verdade. Onde está a Eucaristia? Está Deus. E é importante também que no carisma INSA tenha esse tom de obediência, essa fortaleza na obediência, essa violência contra si mesmo para obedecer, como Nossa Senhora Virgem Maria, a Mãe de Deus. Ah, meu Deus, quantas coisas Nossa Senhora obedeceu. No dia do chamado do anjo, que é a anunciação do anjo, tu vais ter um filho, ele será o Messias. O que é que ela respondeu? Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a serva, o fiat de Nossa Senhora. Dê seu fiat a Deus também. Aprenda a obedecer. Se você obedece, sua alma encontra paz. Quando você não obedece, você começa a se angustiar. Porque aí você vai ter que encontrar uma maneira de servir de forma correta. E quando um carisma existe e já tem seu estatuto firmado há tantos anos, no caso o carisma INSA já existe desde 1963, né? Então, um carisma vivo, um carisma que tem anos de estatuto, mais de 20 anos, quase 20 anos, né? Então, vamos obedecer aquilo que já existe com firmeza, que Deus já abençoou e trouxe tantas graças, quantos milagres nós recebemos aqui no Carisma INSA. É só você olhar agora aí nesses vídeos aí do YouTube, Carisma INSA, e você vai ver a quantidade de testemunhos, pessoas que receberam graças de Nossa Senhora da Aurora. Por quê? Obedeceram. Por que obedeceram? Obedecer é um ato de amor, de humildade. Deus abençoe.